Os mitos gregos, eles são muito ricos, trazem muitos elementos. Mas para a nossa análise de hoje, gostaríamos de utilizar o mito como ponto de referência a essa saída da juventude e chegada na idade madura. Desde que Teseu matara o Minotauro, o exílio de Dédalo estava revogado e ele poderia novamente voltar a Atenas. Somente que o cerco do rei Minos era muito forte, muito intenso. E somente construindo asas ele poderia voar e partir novamente em busca de Atenas. Enquanto Pasífae, esposa de Minos, o visitava, levava pequenas quantidades de penas para que o rei Minos não desconfiasse. E com todo o seu engenho, com toda a sua arte, aos poucos Dédalo foi construindo asas. Foi colocando cera, juntando aquelas penas e construindo juntamente com o couro que uniu em cordas, asas vigorosas para que pudessem alçar e levantar voo. Chegou finalmente o dia em que, havendo testado o material, disse ao seu filho: Ícaro, agora nós temos asas para voar. Nós iremos voar, mas temos que tomar 2 cuidados. Não podemos voar muito baixo no mar, porque senão a umidade vai encher de água as penas e nós afogaremos com o peso da própria água. Mas também temos que tomar o cuidado de não voar muito alto, meu filho, porque se formos muito alto, o sol derreterá a cera das nossas asas e também será fatal. E Ícaro, como todo jovem apressado, disse ao pai: certo, meu pai, eu escutei os seus conselhos e estou ansioso para partir nessa jornada. E finalmente, quando todos os soldados não estavam ali presentes, eles levantaram voo e começaram a partir em direção a Atenas. No começo, quando Pasífae viu 2 asas sendo levantadas por cada um deles, comentou com o marido: ali vão os deuses voadores saindo em direção ao Olimpo, quando na verdade tratavam-se de Ícaro e Dédalo que partiam em direção a Atenas. Começaram a sua jornada, passaram por diversas ilhas. Ícaro ia cada vez se entusiasmando mais com aquela jornada. E quando começava a se distanciar, o pai gritava: Ícaro, meu filho, cuidado com o sol. O sol pode derreter a cera. Estou cuidando, meu pai, estou com cuidado. Mas como são os jovens impetuosos, não ouvem os conselhos da maturidade. E certa feita, quando Dédalo, preocupado com o destino, passou a olhar a rota com mais acuidade, quando olhou para cima, percebeu que já era tarde. Ícaro se distanciara muito. E ele tentando gritar e falar com o filho, mas o filho, àquela altura, não escutava mais. E ocorreu que o próprio Dédalo previra. O sol começou a derreter as ceras das asas, e ali ele viu, de maneira muito triste, o próprio filho ser levado ao mar e morrer, com a cera que derreteu as próprias penas e as soltou. E assim finalizava a própria vida de Ícaro, e Dédalo, triste, conseguiu pegá-lo junto ao mar e levá-lo para enterrar. Depois Dédalo prosseguiu a sua jornada, retornou a Atenas e viveu por largos anos, mas sempre com a lembrança do filho Ícaro e com sua impetuosidade. Gostaríamos de utilizar o mito como ponto de referência a essa saída da juventude e chegada na idade madura. Porque trata-se de um momento de grande importância para o ser encarnado, aquele em que ele parte para a própria jornada pessoal, desprendendo-se dos vínculos com seus pais, com a família. Ele tem o dever agora de buscar construir o seu próprio clã. Mas nem sempre esses jovens impetuosos, esses jovens cheios de vida, de energia, têm a sabedoria suficiente para dar bom uso às suas forças físicas, à sua inteligência. Não construíram, às vezes, padrões suficientes para lidar
com a idade adulta, mas também não podem voltar para trás e continuar como crianças, porque senão seria um retrocesso psíquico, emocional. Então, dirá Joana de Ângeles em O Ser Consciente, ao atingir a idade adulta, o ser deve estar em condições de viver as suas responsabilidades e os desafios existenciais. É comum, no entanto, perceber-se que o desenvolvimento fisiológico raramente faz-se acompanhar do seu correspondente emocional, o que se transforma em conflito. É o conflito desses jovens que partem em busca do trabalho, em busca do relacionamento, em busca de construir um clã, mas não têm ainda dentro de si mesmos os valores suficientes para partir por conta própria. Não têm a atitude reflexiva e muitas vezes entram em brigas com o seu clã porque não ouvem os conselhos daqueles que passaram pela jornada da vida. Não têm, às vezes, algo que detém a sua própria impetuosidade. Saem como Ícaro, voando alto demais. Não quer dizer que certas personalidades não tenham que arriscar, porque isso pode fazer parte da própria identidade do espírito. Mas o arriscar também deve ser uma maneira dosada de lidar com a própria vida, uma maneira dosada de construir os próprios valores, e aí advém a importância das fases anteriores, da infância, da juventude, que podem conduzir o jovem a construir valores necessários para lidar com essa nova fase que é um desafio. E continua sendo um desafio, às vezes, por muito tempo. Porque, embora chegue a idade adulta, qual de nós se sente pronto, 100% preparado, quando a maturidade bate a porta? Quem até mesmo os dias atuais, depois de passados alguns anos na idade adulta, na idade madura, não sente momentos de insegurança, momentos de questionamento das próprias escolhas? Imaginemos os jovens e essa distância do mundo atual que separa as duas gerações, porque nós vivemos num novo mundo. O mundo mudou drasticamente nesses últimos tempos. O avanço da tecnologia, das ciências, da medicina, faz com que esse vão que separa as gerações fique cada vez maior. E é um desafio para as duas gerações tentar construir um diálogo, tentar dialogar para que possamos nós, mais maduros, adultos, possamos passar aos jovens valores para que quando eles vivam a situação de levantar voo ou partir em busca da divisão dos bens do Pai, como trouxe o simbolismo de Jesus, eles têm os valores suficientes para lidar com essa jornada. O que nós temos feito para construir uma juventude mais madura? Porque, de um lado, não podemos mais prendê-los, como fazem muitos pais, que pela própria insegurança cercam de muitos cuidados e mimos e não auxiliam os filhos a cumprirem a sua jornada. Outros abandonam demais e não dão referenciais para que os filhos partam e tenham suficiente condição de lidar com essa jornada adulta. E o que nós vemos é que esse desenvolvimento fisiológico raramente se faz acompanhar de um desenvolvimento emocional e espiritual. E Thomas Armstrong, no livro Odisseia do Desenvolvimento Humano, nos diz que você pode se sentir impelido a estabelecer um lar, encontrar um parceiro, formar uma família ou achar um nicho para si. Mas não há muito apoio ou orientação do mundo sobre como se deve fazer qualquer dessas coisas. Acrescente-se a isso o fato de estar lutando com problemas e conflitos mal resolvidos de etapas anteriores. Então, se de um lado o mundo nos cobra para que você agora é um jovem adulto, você agora está maduro, tem que arrumar um emprego, tem que construir a própria família, o próprio clã, tem que buscar parcerias, tem que estabelecer relações na sociedade. Por outro lado, questionamos,
estamos dando referenciais suficientes para que os nossos jovens façam isso? Estamos auxiliando no processo educacional para que esses jovens tenham valores morais saudáveis dentro de casa e também nas instituições, para que possam se pautar nessa jornada? Ou continuamos numa vida que serve muito ao ego, mas se esquece dos valores profundos da alma? Ou continuamos numa vida chamada sacrificada, como muitos pais fazem, e ensinam para os filhos que a vida é um enorme sacrifício? Esse é o ensinamento inconsciente que fica embutido. E que tipo de vida os filhos buscarão? Que tipo de crença eles levarão consigo, senão que a vida é um grande sacrifício? E quantos pais dizem aos jovens: eu faço tudo isso para deixar uma boa herança para você. Eu faço tudo isso, me sacrifico por você. Será que isso é verdadeiro? Será que o sacrifício é em prol dos filhos ou é a maneira que o pai e a mãe aprenderam a levar a vida e a viver a vida? Porque a vida é a busca constante da individuação. Esse é o maior exemplo que eu posso dar aos meus filhos para que construam a maturidade em si, fazer a minha jornada de individuação, o que de maneira alguma significa egoísmo. Quando nós partimos para que os valores do self nos conduzam, estabelecemos relações de projeções saudáveis, porque esses filhos, esses jovens, que se transformarão nos futuros adultos, terão referencial suficiente para ver que a vida é a busca do desenvolvimento dos valores que fazem parte da alma, o que não significa abandonar o mundo, não é isso. Podemos e devemos trabalhar, ter o nosso sustento, construir um lar, mas mostrar que isso não é o principal. Cumprir as nossas necessidades básicas, sim, temos que cumpri-las, mas não ir adicionando novos desejos como necessidades prioritárias que estejam em primeiro lugar, porque isso estaremos passando também uma mensagem implícita. E isso, como acresce o próprio autor, temos muitas vezes nessa fase, que adentramos pela fase adulta, de lidar com problemas mal resolvidos de etapas anteriores. A nossa criança ferida, o nosso jovem rebelde, que tantas vezes tem que ser atendido em nossa jornada. Certa feita eu atendia uma paciente e ela se queixava de fortes dores de cabeça. E conversamos muito sobre a dor de cabeça dela e ela dizia: olha, essas dores de cabeça são recorrentes. Desde que eu me conheço por gente, eu tenho essas dores de cabeça. E eu perguntei a ela, qual é o evento mais distante na sua memória que você se lembra de estar com dor de cabeça? E aí pedi que ela fechasse os olhos para tentar se recordar desse evento, o evento mais distante da memória. Ela se recordou. Ela estava na casa do pai e os pais dela eram separados, e ela estava sentindo uma enorme dor de cabeça. E naquele dia que ela sentiu a dor de cabeça, o pai se aproximou e sentou-se ao lado da cama, colocou o remédio, deu o remédio para ela, e ela ficou ali conversando com o pai. E depois o pai teve que sair por algum motivo, e ela ficou dormindo ali. Quando acordou, o pai não estava. E ela se recordou daquele fato com tamanha emoção que eu percebi que ali se encontrava uma criança ferida. Ela, na idade adulta, reproduzia a energia daquele encontro, daquela emoção que não foi trabalhada porque o pai esteve distante dela muitas vezes. E ela carregava na idade adulta essa dor, a dor da falta de convivência com o pai durante muito tempo, a dor da ausência, que tinha reflexos na idade adulta. Ela tinha dificuldade de escolher a profissão, ficava mudando de emprego em emprego, tinha crises constantes, porque a criança da idade anterior, da fase anterior, não havia ainda resolvido os seus conflitos e precisava, no processo terapêutico, retornar, reelaborar,
fazer-se escutada pela adulta que ela era nesse momento, com uma nova compreensão para que pudesse restabelecer a cura. Então é necessário muitas vezes estabelecer um contato com a criança e com o jovem que nós fomos, para dar vazão à idade madura. E prossegue Joana de Ângeles em Um Homem Integral. Por desinformação, ou fruto de um contexto imediatista, consumista, elaborou-se a tese de que a segurança pessoal é o resultado do ter, que se manifesta pelo poder e recebe a resposta na forma de parecer. Como a sutileza da benfeitora Joana de Ângeles nos traz reflexões profundas. Porque se pensarmos bem, que tipo de valores esses jovens adultos têm encontrado, que são passados pela mídia, que são passados pela sociedade, que diz aos jovens: consuma imediatamente tudo o que você pode consumir. Tenha ao seu redor tudo o que você pode ter. E há pouco tempo eu via a reportagem num canal de televisão de pais que levaram seus filhos, crianças da pré-adolescência e adolescentes, ao show de um ídolo infantil, da música infantil. Esses filhos estavam acampados há 3 dias, aguardando o início do show, em frente a pais que aplaudiam esse tipo de comportamento. Filhos que estavam faltando aula da escola, filhos que estavam ali em condições precárias, sem tomar banho, sem cumprir com as suas próprias obrigações. Que tipo de mensagem esse filho passa para os pais? Gastando quantidade, um valor enorme, absurdo, em frente à economia que sabemos precária do dia a dia, as dificuldades e batalhas. Não é que não se possa ceder em alguns momentos, em alguns instantes, mas que tipo de adulto está sendo construído a partir dessa postura consumista, imediatista, daquilo que eu quero agora e tem que ser agora? Essa é a cultura do ego, que constrói jovens e adultos que estão impulsionados ao ter, ao imediatismo, e que se manifesta através do poder, porque vão estabelecendo relações de poder. Quando o meu desejo tem que ser atendido, eu começo a criar teias de poder para que as minhas necessidades pessoais sejam satisfeitas a qualquer custo. E a partir disso, nós nos perguntamos aonde fica o ser em toda essa história. Temos que construir jovens saudáveis, não é deixando-os alienados do mundo, mas sentando ao lado desses jovens, desses adultos que ainda sentem seus momentos de insegurança e dizendo-os das dificuldades, mas também das possibilidades, contando a nossa história também dos desafios que enfrentamos, das crises pelas quais passamos, para que eles não se sintam isolados, para que eles possam sair desta ditadura do poder, desta ditadura do ego, desta ditadura de relações doentias que criam pessoas que mostram somente a face do parecer, a sua persona, que mostram somente a sua superficialidade, onde nós devemos construir internamente a nossa identidade mais profunda. Por isso, todos os mecanismos responsáveis pelo homem e sua sobrevivência se estribam nessas propostas falsas, formando uma sociedade de forma sem profundidade, de apresentação sem estrutura psicológica, nem equilíbrio moral. Quais são os mecanismos que podem nos levar à responsabilidade? E aí passamos a nos questionar: quantos valores nobres nós temos na doutrina espírita, por exemplo? Esses valores temos vivido em nossos lares? Temos conduzido aos nossos filhos? Temos feito e servido de exemplo na sociedade na qual frequentamos, no ambiente de trabalho? Isso é ser um instrumento ativo dentro da sociedade que habitamos. É ser uma forma de construção para que a sociedade não seja somente uma forma sem profundidade.
precisamos de profundidade. Nesses dias de tamanhas crises institucionais, precisamos transformar esse mundo mostrando que nós somos seres éticos a partir do nosso comportamento, a partir da verdade que vivamos dentro do lar, a partir da verdade do que somos como pessoa e que pode servir de exemplo para o dia a dia, mesmo que tenhamos ainda as nossas limitações, porque não se cobra ainda a perfeição, mas o nosso dever é estar a caminho da construção dessa identidade que um dia possa olhar para trás e ver que suas crises são passageiras, porque conseguimos passar pelo mundo, mas não se contaminar pelas suas propostas centradas no ego. As castrações e as inibições, os conflitos não superados e as necessidades emocionais não satisfeitas contribuem para o transtorno de identidade, gerando a necessidade da projeção do papel dos mesmos nas outras pessoas. Então, esses que se adentram pela idade madura, mas ainda não desenvolveram os valores dentro de si, vão construindo relações superficiais, vão se projetando em ídolos do pé de barro. E pior, não tem profundidade suficiente para dar um novo rumo à vida. Por mais que tenham satisfeitas as necessidades do ego, são jovens, homens e mulheres que se perdem de si mesmos, se tornam neuróticos. Neurose, para Jung, significa o afastamento de si mesmo. Quando nos afastamos da nossa identidade profunda, estamos na condição de neurótico. Quem de nós não tem um pouco de neurose, no sentido de não viver essa identidade profunda? Quem de nós não tem, certos dias, alguma crise de valores? E essa crise é até um bom sinal, desde que bem aproveitada. A crise significa um chamamento da consciência de que nós nos afastamos dela. Por isso devemos sempre verificar as nossas crises, analisar qual o caminho que ela toma, analisar as nossas dificuldades para que possamos retomar essa jornada, trabalhando as castrações e as inibições. Porque se hoje nós temos a liberdade de expressão em muitos sentidos, no passado éramos castrados. E os dois excessos são patológicos. Precisamos encontrar o caminho do meio. Precisamos verificar as nossas inibições. Porque muitas vezes por trás da timidez, da insegurança, da inibição, existem os nossos medos inconscientes, que precisam ser trabalhados. E esses conflitos não superados, essas necessidades emocionais não satisfeitas, vão contribuindo para o transtorno de identidade. Nos perdemos de nós mesmos e precisamos recuperar a jornada. Temos ao nosso favor toda a nossa máquina, as nossas emoções, os nossos pensamentos. Tudo isso pode vibrar a favor do novo ser, desde que tenhamos a cautela da qual já se referia Dédalo. Nem tanto perto do sol, para que as asas não se derretam, nem muito próximo do chão, porque senão ficamos pesados demais. Nem tanto céu significa, não precisamos viver somente dos ideais, precisamos viver no mundo pautados e orientados pelo ideal superior. Mas não podemos estar muito rasteiros no nível do ego. Precisamos estar atento também para esse equilíbrio. O viver a espiritualidade não significa abandonar o mundo, mas ter a consciência do espírito que nós somos. E complementa Joana de Ângeles na obra Psicologia da Gratidão. Ninguém é totalmente autossuficiente, exceto os narcisistas, que se consideram especiais na criação, o que significa imperiosa necessidade de parceria. Essa parceria e dependência, porém, estarão em nível de companheirismo, de trabalho de ajuda recíproca, de cooperação e não
de submissão. Então, mesmo se adentrando à fase adulta, não significa que estamos completos. Soma-se a isso a nossa condição de seres gregários, seres que participam de uma vida coletiva, porque ninguém é autossuficiente. Ninguém se satisfaz isoladamente. Isso vem desde o mito da criação, quando Deus percebeu que não seria bom que Adão permanecesse sozinho no paraíso. Então nós vemos que a própria mitologia traz essa ideia dos seres gregários que nós somos, dessa necessidade de termos ao nosso lado alguém, de estabelecermos vínculos, porque isso também diz respeito à necessidade imperiosa de amar, de estabelecer relações de afeto. E aos poucos vamos criando uma grande teia onde nos auxiliamos uns aos outros. Aqueles mais adiantados da jornada podem servir como referencial para aqueles que estão na retaguarda. E vamos criando um elo para que todos nós possamos trilhar o caminho da individuação. O narcisismo é a patologia, e o próprio mito de Narciso já chamava a atenção de que o afastamento dele das pessoas era algo patológico. E o mito convidava Narciso a olhar no espelho o reflexo de si mesmo. Temos que olhar o reflexo de nós mesmos. Temos que olhar a nossa própria imagem para que essa parceria não se transforme em dependência, porque a dependência também é doença. Quando eu passo a depender do outro para tudo, significa que eu não tenho autonomia. E nós precisamos caminhar rumo à autonomia, o que não quer dizer ser egoísta. Eu preciso dar conta daquilo que está ao meu redor. Preciso ser autossuficiente o bastante para não depender do outro, o que não significa dizer que não podemos compartilhar. Podemos e devemos compartilhar emoções, afetos, companheirismo, porque tudo isso vai transformando a vida em algo muito mais agradável e saudável de se viver. E como diz John Finlay, maturidade é a capacidade de suportar a incerteza. A capacidade de suportar a incerteza. De forma sutil, esse autor nos convida e nos faz refletir de que mesmo sendo adultos e maduros o bastante, sempre teremos certa incerteza a respeito da vida. Sempre haverá algo que não poderemos controlar, porque o que nós podemos controlar é muito pouco, muito pequeno perante a grandiosidade da vida. Quais são os eventos que nós podemos controlar? O que irá nos acontecer daqui a alguns instantes? Não temos certeza. Temos alguma noção, temos um planejamento. Mas a todo tempo, nosso planejamento pode ser refeito por forças que estão além do ego. O ego muitas vezes deseja segurança, deseja controle. O problema não é o ego, mas a sua atitude. A atitude de querer dominar, querer controlar o comportamento das pessoas, querer controlar os resultados de tudo. Quando, na verdade, o exercício para o ego maduro é saber lidar com as próprias frustrações, é saber lidar com a incerteza do que irá nos ocorrer daqui a pouco. Irei fazer uma viagem, faço o planejamento, mas pode algo dar diferente do meu planejamento. A maturidade significa ter respostas adequadas quando as coisas não dão como nós planejamos. E não significa controlarmos tudo o que tem que acontecer. Pode observar, quanto mais controladores nós somos, mais inseguros somos de si. Pessoas autoritárias que querem controlar tudo e todos, que viram fiscais da vida e querem controlar as coisas no mínimos detalhes, na maioria das vezes, por trás, tem um medo tremendo da vida. Uma insegurança que muitas vezes não demonstram, mas que permanece no inconsciente atuante, porque não sabem lidar
com a própria crise. E passando com dessa fase adulta, vivemos muitas vezes a chamada crise da meia-idade ou metanoia. Alguns autores situam por volta dos 40 anos essa crise da meia-idade. Não é que tracemos um marco definitório que seja a metade da vida e que depois dessa metade iremos desencarnar. Não é isso. Mas é uma crise muito importante para o psiquismo, onde nós questionamos as nossas escolhas feitas muitas vezes com imaturidade, feitas muitas vezes naquele impulso, nos arroubos da juventude, e que nem sempre paramos para nos questionar. Quantos jovens, no início da sua fase adulta, já constroem famílias, têm filhos, escolhem uma profissão que irá durar muitas vezes por largos períodos, mas depois se arrependem. E no meio do caminho, às vezes, fica difícil de desistir das suas escolhas. Então vem uma coisa, olha como o psiquismo é bom para a gente. Vem uma coisa chamada crise da meia-idade. Não se assustem com o nome metanoia. Não é apenas um nome. Outros autores criaram outros jargões. Criaram, por exemplo, a chamada mulher balzaquiana, que colocava medo nas mulheres que chegavam aos 30 anos e não tinham um companheiro para se relacionar. Hoje isso já virou uma coisa tão comum, tão normal, a crise do sem relacionamento. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é, na idade madura, construir um relacionamento saudável consigo mesmo. Saber que nem tudo na nossa vida segue conforme o que planejamos, mas que sempre podemos mudar o direcionamento das coisas. E que se algumas coisas são inexoráveis e não podemos transformá-las agora, não soframos por isso. Aos poucos, nós podemos incluir nas nossas vidas algo que vá satisfazendo a alma, porque agora nessa fase é a alma que conclama. Por isso, James Hollis irá nos dizer: conseguir permissão para viver a própria realidade é essencial na meia-idade. É a crise em que nós temos que nos questionar: o que minha alma pede de mim? Desde os 20 anos até os 30, 40 anos, nós servimos ao mundo. Corremos atrás de conquistar emprego, de construir família, de conquistar coisas, de ter, acumular. Mas agora é hora de ouvir e escutar a alma. O que minha alma pede de mim? Quais são os caminhos que eu tenho que trilhar na minha jornada e que não foram satisfeitos ainda? Será que devemos deixar esses caminhos para quando nos aposentarmos? Porque isso é muito comum de ouvir. Quando convidamos pessoas a trabalhar em obras assistenciais, servirem como voluntários para a sociedade, muitos dizem: agora não posso, agora o meu emprego não deixa, agora eu tenho que construir uma herança para os meus filhos, tenho que pagar as contas do mês. E quantas vezes vamos deixando de lado atitudes e atividades importantes para a alma, mas chega um momento que a alma cobra e nos pergunta: o que você tem feito para me servir? Porque até agora foi serviço a postos do ego, mas o self conclama, a alma conclama, e essa meia-idade é essencial para que façamos essa reflexão, porque mesmo enquanto o mundo exterior continua a reclamar nossos esforços, precisamos nos voltar para dentro de nós, para crescer, para mudar, para encontrar a pessoa que é o objetivo da jornada. Essa reflexão é a reflexão mais importante da chamada crise da meia-idade. É lógico que quanto mais chegarmos preparados à fase adulta, e quanto menos nos desviemos do caminho de nós mesmos, essa crise será mais breve, porque teremos muito poucas correções a fazer na jornada. Mas muitos de nós seguimos por caminhos tortuosos, desperdiçamos nossa saúde, desperdiçamos nossas energias, e quantos jovens, no vigor das suas forças,
adentram-se pelos caminhos dos vícios. Perdem-se de si mesmos e vão perdendo a própria força vital. Vão deixando de lado possibilidades imensas e quando chega nessa fase verificam quantas energias perdidas e desperdiçadas. Precisamos nos voltar para dentro de nós e perguntar: quais foram mesmo as potencialidades que eu não desenvolvi e que eu gostaria de ter desenvolvido? Aonde está o artista que existe dentro de mim? Aonde está aquele que tem uma vida saudável? Aonde está aquele que se dedica ao próximo? Onde está aquele que ama? Porque muitas vezes chegamos nessa etapa da vida como seres fechados, que não têm alegria de viver, que não têm uma vida saudável, cheios de conflitos existenciais, porque ainda não tivemos a coragem de questionar a nós mesmos, de ouvir a nossa criança ferida, de dar vazão às emoções que sobrevivem e vivem dentro de nós. Portanto, conclui Joana de Ângeles, em Encontro com a Paz e a Saúde: a crise é uma necessidade sociológica e psicológica, facultando melhor aproveitamento das oportunidades existentes, ensejando a coragem para serem realizadas mudanças de paradigmas, assim como de condutas. De que forma nós temos aproveitado as nossas crises existenciais? Temos transferido aos outros a possibilidade de solução dessas crises? Ou nós mesmos temos feito o caminho da reflexão e colocado um pouco mais de tempero na nossa vida, o tempero da alegria, o tempero da saúde, o tempero do bem viver, porque a sociedade precisa muito disso. Ícaro não ouviu o conselho do pai Dédalo, que dizia: meu filho, preste atenção, não siga muito próximo ao sol, porque as asas derreterão e você perderá a vida. Não siga também, meu filho, muito próximo ao chão, ao mar, porque a asa pegará a umidade e também você correrá risco de vida. E nós, de que forma temos conduzido a nossa vida? Temos fugido do mundo, ido alto demais? Ou temos estado muito rasteiro próximo ao ego, perdendo o contato com o self que nos direciona? Porque assim como Dédalo esculpia nas praças de Atenas e de toda a Grécia as belas esculturas, nós temos como tarefa esculpir a nossa própria personalidade, retirando os excessos, as arestas, aformoseando as formas que ainda não estão belas, dando vazão à nossa energia e criando asas para a vida. E quando não houver solução para os seus conflitos, olhe para o alto e comece pouco a pouco a construir as próprias asas, ouvindo a voz da consciência, para que possa finalmente sair do labirinto das próprias crises existenciais. Ficamos por aqui e desejamos votos de muita paz para todos. Até o nosso próximo encontro.